Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina e eu já quero começar lhe parabenizando. Por quê, Frei? Porque você teve coragem de nesse dia tirar um tempinho para poder ouvir a palavra do Senhor. Alimentar a sua alma com essa palavra que é a palavra de salvação. Como Jesus mesmo disse, é a melhor parte que ninguém arranca de nós, que ninguém pode tirar de nós. O tempo que nós dedicamos para escutar a palavra de Deus é um tempo que não é perdido, mas é um tempo em que nós ganhamos graças e bênçãos que ninguém consegue tirar de nós. Então, parabéns a você. Agora, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12, evangelho um pouco longo. Eu vou ler de uma forma mais abreviada, peço que você leia todo o texto depois. Acompanhe aí comigo. Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações. Fazem todas as suas ações só para serem vistos. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças e de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam apagados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Hoje Jesus ensina para a multidão e também especificamente para os seus discípulos, chamando a atenção, dizendo, olha, os fariseus e os escribas, que eram grupos religiosos da época de Jesus, homens do sagrado, homens do templo, eles se apoderaram da lei. Como diz Jesus, eles se sentaram ali na cadeira de Moisés para poder ensinar. E Jesus até diz, olha, faça o que eles dizem, só não faça o que eles fazem. E por que Jesus disse isso? Aí ele vai explicar. Porque esses homens do sagrado, eles até ensinavam muito bem. Eles pegaram, os fariseus, por exemplo, os 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos, regrinhas, obrigações que deveriam ser seguidas à risca. Só que eles faziam isso para os outros. Como Jesus mesmo fala ao longo do Evangelho. Eles amarram pesados fardos e colocam nas costas dos outros. Mas eles mesmos não querem mexer com um dedo. Eles eram muito rigorosos, muito legalistas, de obrigar os outros a viver o que eles ensinavam. Mas eles não estavam dispostos a isso. Eles achavam sempre um jeitinho para poder se sair, para poder se esquivar. Então, para minha facilidade, para o outro a lei. E quantas vezes Jesus denunciou isso? Quantas vezes Jesus criticou os fariseus por causa disso? Porque eles
buscavam viver uma religião de aparência. Veja, Jesus disse, eles amarram trecho das Escrituras, usam longas franjas, gostam dos primeiros lugares, gostam de ser elogiados, tidos por mestre. E Jesus está dizendo, se vocês quiserem ser meus discípulos, não dá para ser assim. Não pode ser assim. Porque o maior dentre vós é aquele que serve. Qual foi o sinal de autoridade que Jesus nos deu? Lá na última ceia. Quando ele, mestre e senhor, se levantou, pegou uma toalha, pegou uma bacia, uma jarra com água e lavou os pés dos discípulos. E depois disse, se vocês me chamam de mestre e senhor, façam a mesma coisa. A nossa autoridade está em lavar os pés uns dos outros. O cargo que você ocupa aí na sua pastoral, no seu grupo, na sua comunidade, não é para você estar humilhando ninguém. Não é para você estar agindo com autoritarismo, usando isso para o seu bel prazer, para se ufanar, para se sentir melhor do que os outros. Não! Isso é um serviço. O meu ser padre, o meu ser religioso é um serviço. Eu não posso e não devo usar isso para humilhar ninguém. Ou então usar isso como uma vaidade espiritual, uma soberba espiritual. Jesus desmascara os escribas e os fariseus porque eles viviam isso, uma religião de aparência. Eram muito duros com os outros, mas consigo mesmo eles davam um jeitinho de burlar a lei para poder se safar, para poder se sair. Gente, como isso é desonesto? Como isso é desonesto? Como isso é mentiroso? Como isso é hipócrita? Quantas e quantas vezes nós somos tão exigentes com os outros? Os pais com os filhos com os pais. O namorado com a namorada com o namorado. Enfim, nas nossas relações, quantas vezes nós somos duros demais com os outros e brandos consigo mesmo? E assim nós somos hipócritas. Jesus está dizendo aos discípulos, não pode ser assim. Se está exigindo de alguém, primeiro busque viver. A autoridade da pregação de Jesus é por quê? Porque não havia uma dissociação entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. O que dá autoridade àquilo que eu prego é o modo como eu vivo. E o discípulo de Jesus deve fazer a mesma coisa. O caminho é esse, o caminho do Mestre. Então vamos pensar. Esse é um dever de casa, para você pensar durante esse dia de hoje. Será que às vezes tudo aquilo que eu exijo dos outros, eu busco também viver? Ou eu estou apenas amarrando pesados fardos, colocando nas costas dos outros, mas eu mesmo não quero,